Irmãs e irmãos, bem-vindos a este encontro conversando sobre a palavra e que a bênção de Deus nos acompanhe. Jesus de Nazaré. Estamos vendo a memória do Jesus histórico. Vimos a importância que Jesus dá ao pobre, ao pecador e ao último. O reino de Deus não é o reino de eleitos, não é o reino de justos, não é o reino de perfeitos. O reino de Deus chegou justamente porque a misericórdia de Deus chega aonde está o pobre, o necessitado, o impuro e o pecador. Nada vale mais do que a vida do pequeno, mesmo do pecador. A lei não vale isso. Jesus se deixa tocar por uma mulher que perdia sangue há 12 anos. Isso é contra qualquer lei. E Jesus diz, a tua fé te salvou. Fazendo o mesmo que essa mulher fez, logo em seguida Jesus se aproxima de uma menina morta. Era proibido para qualquer judeu tocar um cadáver, a não ser que fosse da sua própria família. E Jesus toca a menina e diz, levanta, moça. Aí nós entendemos a parábola, por exemplo, muito famosa do bom samaritano. Por que o sacerdote e o levita não se aproximaram do ferido? O Evangelho explica, porque ficou lá, jogado na estrada, parecendo morto. Então não tem porquê um sacerdote e um levita se tornar impuro tocando um cadáver. Não só não se aproximam, eles se afastam. Quem vai se aproximar do último, do pobre, vai ser o samaritano. Ele também já era considerado impuro e pecador, então ele não perdia nada em se aproximar deste pobre. E Jesus vai dizer, faça o mesmo. Era interessante porque os judeus perguntavam, quem é o meu próximo? E diziam, meu próximo são os judeus, os puros, os eleitos, os justos, os observantes da lei, os piedosos, estes são o meu próximo. Os doentes, os pecadores, os impuros, os pagãos, estes não são próximos. E a pergunta de Jesus, a quem perguntava para ele quem é meu próximo, era virar a situação. Quem se fez próximo do ferido? Quem teve coragem de se aproximar do último, da vítima? Faça o mesmo. Esta é a característica fundamental de Jesus, mas tem uma outra característica que é relembrada por todos os 4 evangelhos canônicos. É aquele trecho conhecido por nós nas nossas Bíblias como multiplicação dos pães, mesmo que no texto bíblico essa palavra não aparece, não tem a palavra multiplicar. É importante esse texto, porque começa dizendo que Jesus teve compaixão do povo. Mas teve compaixão do povo não porque o povo estava com fome. Teve compaixão do povo porque pareciam ovelhas sem pastor. Jesus vai na causa da fome. Se o povo tem fome é porque não tem organização, porque não tem uma capacidade de viver juntos. Apesar que havia muitos pastores, políticos ou religiosos, estavam assim de pastores no tempo de Jesus. Eram escribas, eram fariseus, eram chefes da sinagoga, eram levitas, eram sacerdotes, eram autoridades civis, um monte de pastores. E Jesus diz, esse povo está lá, abandonado, como ovelha sem pastor. Quem tem pena do povo porque está com fome são os apóstolos. Senhor, manda embora, está com fome, já é tarde. E Jesus que provoca, dai-lhe voz de comer. Estamos no coração dos 4 evangelhos.
Agora vamos entender por que mataram Jesus. Dai-lhe vós de comer. A solução era que eles fossem, nos povoados próximos, comprar aquilo que eles precisavam para viver. Como dai-lhe vós de comer? Bom, tudo bem, eu posso até querer dar para eles de comer, mas entenda bem, Jesus, cadê o dinheiro para isso? Para dar de comer a essa multidão de gente, precisamos do salário de 7 meses, 200 denários, é um salário muito grande, muito dinheiro. E nós não temos isso. Se nós tivéssemos esse dinheiro, nós poderíamos ir comprar, poderíamos ir para ajudar o pobre, precisa de alguém que tenha 200 denários e ajude o pobre. E Jesus que diz: o que é que vocês têm na sacola? Vão ver. Temos 5 pães e 2 peixes, coisa pouca para essa multidão de gente. É um pão cada 1000, eram 5.000 pessoas, depois dirá o Evangelho. Não dá. Traga. Começa a abrir a tua sacola. E é interessante que nesse momento Jesus dá uma ordem. É assim que fala o Evangelho de Marcos. Ordenou Jesus que os fizessem sentar em grupos de 50 e em grupos de 100. A ordem de Jesus é: organiza o povo. Grupos de 50, grupos de 100, nos leva à antiga memória do povo no deserto, organizado em grupos para poder resolver seus problemas. Onde cada grupo se torna corresponsável dos que estão convivendo juntos. E diz o Evangelho que eles se sentaram em grupos de 50 e em grupos de 100, como se fossem, vou traduzir literalmente do grego, como se fossem leiras cheias de flores. Aquilo que era um deserto improvisamente vira relva verde e um jardim florido. E aí o pão vai para todos. Por quê? Porque o povo aprende os verbos da vida. E reparem bem, o verbo não é multiplicar. O verbo é partir, dar, distribuir. Multiplicar é coisa que somente um ser superior poderia fazer. Partir, dar, distribuir, qualquer um de nós, por mais pobre que seja, sabe fazer. Esta é a lição de Jesus. Este é o centro do projeto de Jesus. O pão é de todos. O pão não é do imperador. O pão não é da classe dominante. O pão não é dos mais ricos que exploram o trabalho dos mais pobres. O pão é de todos. E é muito bonito que o excedente, o que sobra, é recolhido em 12 cestos. E 12, nós já falamos nos nossos encontros, 12 é o número simbólico do povo organizado. Quem fica com o excedente não é o armazém. Quem fica com o excedente não é o mercado. Quem fica com o excedente é o povo. Isso é o desafio maior que Jesus lança ao mar. Lembra que falamos que o mar, na simbologia bíblica, representava toda a dominação do império? Lembra? É muito importante considerar. Depois que recolheram, o número dos que comeram os pães era de 5.000 pessoas. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente dele até Betsaida, a casa dos pescadores, enquanto despedia a multidão. Terminou de celebrar essa grande partilha, obriga a enfrentar o mar.
E neste mar, os discípulos estão com medo. Ao contrário, Jesus não tem medo nenhum do mar. Ele vai caminhando sobre as águas até chegar a eles. Não tenham medo. E os discípulos, vendo Jesus caminhar sobre as águas, dizendo, é um fantasma. A simbologia desse texto é muito bonito. O barco representa a igreja. De que Jesus nós falamos? Termina Marcos dizendo, eles não tinham compreendido o acontecimento dos pães e o coração deles estava endurecido. Esse é o medo. Você tem medo do mar porque você não entendeu os pães. Uma igreja que não entendeu os pães fala de Jesus como se falasse de um fantasma, de uma fantasia, de uma ilusão. Não é o Jesus da história. O Jesus da história, o Jesus verdadeiro, o Jesus que foi tocado, que foi visto, que foi ouvido, não é um fantasma, é o Jesus dos pães. É essencial compreender esta lição, mesmo que ao acreditar que o pão tem que ser partilhado, nós teremos que enfrentar os efeitos negativos da perseguição que nos virá do mercado, do poder, do armazém, da riqueza que quer se locupletar às custas dos mais pobres. Continuaremos semana que vem. Muito obrigado.